Olá, meu nome é Andresa e eu estou aqui para compartilhar a minha tese de doutorado que foi defendida pelo LAF o ano passado, em setembro de 2019. Vou compartilhar minha tela e eu vou começar. Esse foi meu trabalho, aquisição de linguagem nas especificidades da encefalopatia crônica não progressiva, uma abordagem multimodal. Eu fui orientada pela professora doutora Mariane Cavalcante e co-orientada pela professora Isabelle Delgado. Eu vou apresentar os capítulos, eu dividi a minha tese em introdução. O segundo capítulo é sobre a encefalopatia crônica, alguns aspectos essenciais. No capítulo 3, eu fiz um estado da arte do que já tinha sido produzido a partir de algumas palavras-chave. O capítulo 4 foi dedicado à multimodalidade e às implicações na encefalopatia crônica. O capítulo 5, eu falei um pouco sobre o percurso metodológico. No capítulo 6, os resultados e as discussões. E no capítulo 7, as considerações. Nesse capítulo 1, introdutório, eu trago um pouquinho de 3 justificativas, né? A escolha de um assunto para defender uma tese acadêmica, ela deve ser relevante tanto no campo pessoal, quanto no social, quanto no científico. Como justificativa pessoal, eu sou terapeuta ocupacional, eu sempre trabalhei com pessoas com deficiência e especificamente as pessoas com encefalopatia crônica não progressiva, que a gente comumente chama de paralisia cerebral, sempre fizeram parte da minha vida no meu processo de educação escolar, desde a educação infantil até a universidade. Continuam nascendo ainda muitas crianças com encefalopatia crônica. É um número que aumenta, que infelizmente não diminui, é um problema até de saúde pública. Então, a relevância social é que é um tema que ainda é bastante cotidiano para quem trabalha na clínica da neurologia. E com relação à justificativa científica, depois de todo o levantamento que eu fiz, eu não encontrei nenhum trabalho que tratasse das questões da linguagem, especificamente da aquisição de linguagem multimodal, com relação à encefalopatia. O objetivo principal dessa tese foi identificar e descrever como acontece o processo de desenvolvimento da linguagem multimodal em crianças que apresentam encefalopatia crônica não progressiva, a partir das relações familiares, em especial da dia de mãe criança, em cenas de atenção conjunta. Como objetivos secundários, foi investigar as estratégias verbais e gestuais utilizadas pelas crianças e por seus parceiros nos momentos de interação, identificar se os reflexos primitivos que acontecem, né, e persistem na paralisia cerebral interferem na produção gestual e, consequentemente, nas interações, verificar se havia alguma concomitância entre produção oral, gestual e o olhar nas crianças com encefalopatia. Identificar as principais vias sensoriais de recebimento dos estímulos e de expressão dessas crianças, mapear as produções orais de acordo com a classificação da Andressa Barros, de 2012, identificar e categorizar, quando houvesse a produção gestual das crianças, com base na adaptação do contínuo de Kendall, que foi feita por Ávila Nóbrega e Cavalcante em 2015, e verificar qual é o comportamento materno na interação com essas crianças e qual é a interpretação que as mães, as genitoras,
faziam das produções orais e gestuais dessas crianças. No capítulo 2, eu fiz uma busca para ver o que a gente encontrava sobre paralisia cerebral ou encefalopatia crônica. Do ponto de vista médico, clínico, quem usou essa expressão pela primeira vez foi Freud. Só que quando você vai fazer um levantamento mais aprofundado, a gente encontra William Shakespeare trazendo num relato dele, de Ricardo III, uma descrição de alguém que parece ser alguém com paralisia cerebral, e as primeiras fontes científicas que escreveram sobre a paralisia cerebral se remetem ao Shakespeare como um embasamento teórico. E essa figura é a estela volitiva, é uma representação histórica, e pelo posicionamento da perna, né, pode ser que seja uma sequela de encefalopatia. Podem ser outras patologias, mas a literatura indica também que essa pode ser a primeira imagem de alguém com uma sequela de paralisia cerebral no comum. Qual é a definição de encefalopatia crônica não progressiva? É a sequela de uma agressão encefálica que se caracteriza primordialmente por um transtorno persistente, mas não invariável, do tônus, da postura e do movimento, que aparece na primeira infância e que não só é secundário a essa lesão não evolutiva do encéfalo, senão devido também à influência que tal lesão exerce na maturação neurológica. Ou seja, a gente tem uma lesão que acontece num cérebro em desenvolvimento e que vai deixar uma sequela. As causas da paralisia cerebral são as mais variadas. A gente pode ter causas perinatais, que é durante o parto, pré-natais ou pós-natais. Então, a mãe pode ter pego alguma infecção, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, pode ter acontecido algum problema na hora do parto, e essa é uma causa bem frequente ainda no Brasil, que é a demora no parto ou a má condução obstétrica nesse momento, e falta oxigênio para a criança nesse momento, ou ainda a literatura aponta que até os 2 ou 3 anos de vida, por alguma infecção, algum vírus que a criança pegue, ou até mesmo por um acidente, semi-afogamento, enfim. As áreas comprometidas no cérebro também são diferentes dependendo de caso a caso. Então, a gente pode ter o córtex cerebral, a gente pode ter o cerebelo, ou a gente pode ter os gânglios da base. Cada uma dessas áreas, quando elas são comprometidas, elas vão impactar em sequelas diferentes. Distribuição topográfica é como essas sequelas se apresentam no corpo. Então, a gente pode ter uma monoplegia, que significa uma monoplegia ou paresia, que significa que uma parte do corpo foi comprometida, um braço ou uma perna, uma hemiparesia ou hemiplegia, que é metade do corpo, direita ou esquerda, uma triparesia, quando 3 partes são comprometidas e uma não, uma quadriparesia ou quadriplegia. Plegia significa que o comprometimento foi total, e paresia parcial, que aí são os 4 membros comprometidos e geralmente é a cabeça. Ou ainda a gente pode ter uma dupla hemiplegia, que é um comprometimento dos 4 membros, mas ele se manifesta de forma diferente nos 2 hemisférios corporais. Com relação ao tônus muscular, depende de qual área do cérebro foi afetada, ou seja, se a gente teve uma lesão no cerebelo, essa criança é uma criança que vai ser uma criança atáxica, ou seja, vai ter um problema de equilíbrio, vai andar com a base alargada e vai ter um problema de incoordenação motora. Se a gente tem uma lesão nos gânglios da base, essa vai ser uma criança distônica, que tem uma flutuação de tônus, ou seja, ela tem aqueles movimentos que são involuntários. O cérebro
é como se ele reagisse estimulando, contraindo e relaxando a musculatura. A gente pode ainda ter uma criança espástica, que teve o córtex cerebral afetado, que é aquela criança com uma rigidez. Ou a gente pode ter um quadro misto. Na paralisia cerebral, uma das marcas é a persistência dos reflexos posturais, ou seja, reflexos que todos nós temos no processo de desenvolvimento natural e que vão sumindo ao longo dos meses, se transformando em reações, como o RTCA, que é o reflexo tônico cervical assimétrico, desencadeado por um movimento do pescoço, em que a criança entra num padrão postural, que a gente chama de postura de esgrimista, com um braço flexionado e o outro estendido, e a cabeça girando para o outro lado. Esses reflexos podem inibir as reações voluntárias dessas crianças, e a criança pode ficar presa neles, sem conseguir fazer um movimento que ela deseja ou que ela queira. Além de outros comprometimentos associados. Na paralisia cerebral, ou encefalopatia crônica não progressiva, que é o termo mais correto, a gente pode ter uma deficiência visual associada, uma deficiência auditiva, eventualmente uma deficiência intelectual, com certeza problemas de fala com muita frequência, de expressão oral, e em alguns casos até o autismo associado. Eu avaliei 2 crianças, coloquei o laudo dessas crianças, então, aqui está o laudo da primeira criança, que é uma paciente com um quadro de atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, tendo fatores de risco a anóxia, que é a falta de oxigenação, uma sepse e convulsões neonatais, caracterizando paralisia cerebral provável. E o outro laudo de uma criança, da outra criança que eu acompanhei, também com uma paralisia cerebral, com uma triparesia, ou seja, o comprometimento de 3 membros, sendo predominantemente o membro superior esquerdo com uma espasticidade, ou seja, rígido, decorrente de uma provável hipóxia na hora do parto, também, uma diminuição do oxigênio na hora do parto. Eu fiz um estado da arte, eu pesquisei, no capítulo 3, eu apresento essa pesquisa, 10 bases online, no período de 2007 a 2017, e usei a associação de palavras-chave, aquisição de linguagem, paralisia cerebral, gestos, gesticulação, atenção conjunta e linguagem, para tentar identificar o que é que já tinha sido produzido nessa área. Quando a gente encontra pesquisas de linguagem na paralisia cerebral, são geralmente da fonoaudiologia, falando sobre processos de intervenção ou o uso de dispositivos de tecnologia de comunicação, né, as pranchas de comunicação ou outros dispositivos que auxiliam a comunicação dessas crianças. Não achei nada sobre atenção conjunta e gestos, o que dá o caráter de ineditismo dessa tese. No capítulo 4 da tese, eu explorei um pouquinho as classificações gestuais que eu vou apresentar nas discussões, a partir dos autores que embasaram esse trabalho, Kendall, McNeil, Cavalcante, e discuti um pouquinho sobre o entrelaçamento da linguagem corporal e do envelope multimodal proposto por Ávila Nóbrega em 2010. Eu também trouxe os conceitos de atenção conjunta, engajamento e intencionalidade, principalmente a partir de Tomazello, Costa Filho, Aquino e Mello. Eu faço uma discussão sobre que características motoras vinculadas às expressões linguísticas são mais comuns na paralisia cerebral, de acordo com a área cerebral que foi afetada, e a manifestação
topográfica dessa área comprometida, a partir de São Clemente e de Lamônica, que são autores da fonoaudiologia. De acordo com Bates e Dick, em 2002, o desenvolvimento do gesto, da fala e da linguagem está acoplado neurologicamente, e existe uma sobreposição no controle neural para gesto e fala, que ocorre através da propagação da ativação neural de uma região do cérebro para outra, o que poderia explicar a co-ocorrência de ambos. E é em cima desse pressuposto que eu desenvolvi a tese e os achados. Partindo dessa premissa de que a língua não ocupa exclusivamente a instância da fala, ou seja, a produção oral, e que gesto e fala são partes da mesma matriz, nesse tópico, atemo-nos à importância, a classificação e a tipificação dos gestos usando Kendall, McNeil e Cavalcante. Para McNeil, o gesto é uma ação expressiva que representa imagens que são geradas como parte do processo do ato da fala. Kendall, em 2004, reitera essa perspectiva quando ele afirma que os gestos são componentes integrais da fala e não se configuram como substitutos ou apenas acompanhamentos dos processos orais. Partindo da questão da atenção conjunta, do engajamento e da intencionalidade, como é que isso ficou contextualizado na tese? Desde que a criança nasce, ela está inserida em contextos comunicativos com os sujeitos que a cercam e aprende a expressar os seus desejos e a como compreender os desejos dos seus interlocutores. Através dessas primeiras interações, a atenção conjunta é um processo com um formato triangular que envolve adulto, criança e um objeto, que se torna o foco do olhar compartilhado entre a mãe e a criança. Esse foi um dos aspectos que eu mapeei na tese, nessas díades que eu acompanhei. Com a possibilidade de estabelecer e manter esse contato visual com o parceiro, o que começa a acontecer por volta dos 7 meses de idade do bebê e inicialmente é controlado por um adulto, a criança começa a perceber, a partir dos sinais da fala da mãe, a indicação de que está olhando para um determinado objeto, o qual se tornará o foco da atenção conjunta. Tomazello, em 2003, pontua que as crianças demonstram condições muito precoces para interagir e colaborar com os outros, que essas condições vão sendo aprimoradas na ontogênese humana. Baseado nas propostas de Brunner e de Bates, o autor considera que a criança tem a oportunidade de compreender a intencionalidade contida nas ações do outro quando ela se engaja socialmente. A partir desse momento, as habilidades sociais se ampliam quando ela começa a interagir diadicamente. No capítulo 5, eu trago um pouco do meu percurso metodológico. Eu fiz um estudo de caso, vinculado ao AF, uma pesquisa qualitativa do tipo de descritiva exploratória. Eu procurei crianças que já tivessem um diagnóstico, cujas mães concordassem com as filmagens que foram feitas, em sua maioria, na casa das Díades, e elas assinaram um termo de compromisso e o termo do Comitê de Ética. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética do Hospital Universitário. Como é que foi a minha coleta? Durante 12 meses, eu realizei quinzenalmente filmagens na casa das Díades, né, a maior parte, e elas foram transcritas e analisadas através do software Elan, juntamente com a produção de um diário de campo. Esse é o print de uma das telas, de uma das descrições. Eu criei as trilhas, né? Eu criei trilha com o olhar da criança, os gestos da criança, a produção oral da criança, a produção oral da mãe, os gestos da mãe, e uma mescla multimodal.
Participaram desse estudo 2 crianças com diagnóstico, né, esse era um dos critérios de encefalopatia crônica não progressiva, como eu já mostrei nos laudos, uma menina com quadriplegia espástica, ou seja, os 4 membros comprometidos e o pescoço. Ela foi acompanhada na faixa etária dos 15 aos 27 meses em interações primordialmente com a mãe, eventualmente com a avó e com alguns outros parentes. E foi acompanhado um menino com triparesia espástica, ou seja, um comprometimento mais leve e em 3 membros, que foi acompanhado dos 16 aos 28 meses, também em interação com a mãe e com a irmã. Os resultados das discussões apresentados no capítulo 6. Os gestos foram quantificados e qualificados de acordo com a adaptação do contínuo de Kendall a partir da leitura de Ávila Nóbrega e Cavalcante. Que gestos são esses? A gesticulação é definida pelo uso de gestos idiosincráticos, levantar das sobrancelhas em sinal de alerta, movimentos específicos da boca em sinal de alerta, abertura ou diminuição dos olhos em sinal de reprovação, movimentos da cabeça, etc. As pantomimas são vistas como representações de ações do cotidiano, como dar comida, dar banho, atender ao telefone. Os emblemas são gestos convencionados por uma cultura. Na relação mãe-bebê, são os gestos de dar e pegar, tocar, dar tchau, bater palmas, apontar, dar beijos, mostrar algo. Então, eu trabalhei a partir dessas categorias. E eu identifiquei uma outra categoria para as crianças com paralisia cerebral chamada nessa tese de olhar deítico, que é esse olhar que aponta. É um olhar que tem uma função emblemática do apontar, ou seja, a criança mostra algo ou demonstra algo para o parceiro interativo dela através desse olhar. Nós analisamos também as produções orais de acordo com a classificação da Andressa Barros em 2012. Que classificação é essa? Os balbucios são definidos como produções silábicas, com formato de consoante vogal, e os jargões se caracterizam por uma sequência de sons produzidos pela criança com palavras irreconhecíveis, mas que se assemelham a uma sentença de um adulto. As primeiras palavras são enunciados que só contêm uma palavra, reconhecíveis e interpretáveis na língua adulta. As holófrases são enunciados de apenas uma palavra que corresponde a uma sentença, e os blocos de enunciados são um período de processo de aquisição de linguagem que a criança alterna a produção de holófrases com enunciados completos. Então, eu montei essa tabela a partir da produção oral, distribuída pela quantidade de filmagens que eu fiz, que foram 24 no total, e eu distribuí balbucio, jargão, holófrase, palavra e blocos de enunciado, tanto para uma criança quanto para outra. A mesma coisa com relação aos gestos, ao tipo de produção gestual. Eu mapeei a quantidade de gesticulação, emblema, pantomima e o que eu denominei de olhar deítico, tanto para uma criança quanto outra, que eu estou chamando de forma fictícia de Amanda e Vitor. Nos resultados de discussão, eu faço uma comparação entre a produção dessas crianças. A gente consegue perceber que ao longo dessas 24 filmagens, a Amanda produziu 269 balbucios e o Vitor 116. Jargão, a Amanda 138, o Vitor 173. Holófrase, a Amanda 75, o Vitor 87. A Amanda conseguiu pronunciar 33 palavras e o Vitor 377. E a Amanda fez um bloco de enunciado e o Vitor 18. Com relação à produção gestual, a gesticulação, a Amanda gesticulou 18 vezes, o Vitor 14. Ela apresentou 687 emblemas e ele 634.
ela 31 pantomimas e ele 40, e o olhar deítico, predominantemente ela com 1.007 vezes e ele com 356, porque ele consegue também fazer uso dos outros recursos gestuais, mais do que ela, pelo próprio comprometimento. Conseguimos alcançar, a partir dessa análise do comportamento, com relação ao comportamento materno, depois eu vou discutir os outros achados, a gente identificou o tipo de fala que era utilizada pelas mães para direcionar ou manter a atenção da criança, que era um dos objetivos. Não tem uma uniformidade do comportamento, mas em uma mãe prevalece o estilo comunicativo dialógico e em outra o diretivo. Com relação às produções, a análise qualitativa destaca que a criança da díade B conseguiu produzir gesticulação, pantomimas e emblemas aliados ao uso de balbucios no princípio da pesquisa e holófrases, palavras e blocos de enunciado ao final, além de fazer uso principalmente do apontar convencional e do olhar para guiar e sustentar a atenção dos parceiros e iniciar as cenas de atenção conjuntas. Esse é o Vitor, que no caso tem um comprometimento motor menor, inclusive de reflexos menor do que a Amanda. A criança da díade A conseguiu gesticular e fazer o uso de emblemas quando ela imitava os parceiros e se comunicou através de balbucios e de algumas palavras. Mas o movimento ocular, ou seja, o olhar deítico, foi a principal via de expressão utilizada para iniciar e sustentar a atenção dos seus interlocutores. Para mim, esse é um dos grandes achados dessa pesquisa. Minhas considerações. Considerando os aspectos que foram abordados no estudo, acerca do desenvolvimento linguístico multimodal de Amanda, podemos afirmar que houve a prevalência do olhar como um elemento fundamental do estabelecimento das cenas de atenção conjunta durante todo o percurso da pesquisa. A produção gestual dela é composta pelo apontar deítico e pela produção de gestos emblemáticos, essencialmente com o braço esticado e a mão aberta. Porém, ela também consegue usar o apontar convencional e alguns gestos emblemáticos, como a negação com a cabeça e o legal convencional que nós usamos. Em alguns momentos, os gestos ocupam o lugar da fala na comunicação com os parceiros. Quanto à produção oral, ela balbuciou e produziu holófrases, jargões e palavras. No caso do Vitor, a produção oral evoluiu de balbucios para frases, com uma diminuição gradativa do uso do olhar deítico e com a permanência e o aumento do uso dos gestos emblemáticos. Devido à sua independência e autonomia motoras, ele explora o ambiente, cria situações e inicia e sustenta os diálogos usando preferencialmente o gesto de apontar, acompanhado de algum tipo de produção oral. Acreditamos que a sua irmã desempenha um papel-chave no desenvolvimento do seu processo motor e linguístico, porque limita muito a irmã e brinca muito com ela. Em ambas as crianças, o uso do olhar deítico foi uma das estratégias de comunicação utilizada para mostrar aos parceiros algum evento e ou iniciar e sustentar uma interação. Esse estudo pode contribuir para favorecer as interações das crianças em diferentes contextos, auxiliando os participantes do seu cotidiano a compreender pistas oculares, produções orais e gestos, sem deixar que a representação social da patologia as prive das oportunidades de aprendizagem dentro e fora do contexto escolar. Porque aqui a gente está falando de crianças que interagem primordialmente através desse olhar deítico e dos gestos, da produção gestual, para se colocarem enquanto sujeitos no mundo, para ocupar o seu lugar de fala nesse mundo. Então, eu acredito que a pesquisa pode apontar que tanto nas relações familiares, quanto nos ambientes terapêuticos,
quanto no próprio ambiente escolar, ou principalmente no ambiente escolar, essa criança pode mostrar o que ela quer e interagir através do olhar deítico. Aqui estão algumas referências. Vou parar a apresentação. Eu agradeço a professora Mariane e a professora Isabelle pelo acolhimento no LAF. Eu agradeço as crianças e as mães com quem eu tenho contato até hoje, por ter aberto as casas e a vida para que eu pudesse acompanhar. Eu aprendi muito e eu espero que a minha pesquisa contribua com outras pessoas no processo acadêmico e na vida. Muito obrigada e até mais.